universidades metidas a, bem, Yale ou talvez Princeton, mas juro que não me pegam nesses lugares cretinos nem morto, no duro mesmo. Seja como for, esse sujeito com pinta de aluno da Yale estava com uma garota espetacular. Puxa, ela era um estouro. Mas valia a pena ouvir a conversa dos dois. Em primeiro lugar, os dois já estavam meio altos. Ele estava passando a mão nas coxas dela, por baixo da mesa e tudo, e ao mesmo tempo contando a história de um colega dele que tinha engolido um vidro inteiro de aspirina e quase se suicidou. Ela ficava só dizendo para ele, que horrível! Não, querido, por favor. Não, aqui não. Imagina só, passar a mão numa garota e ao mesmo tempo contar a ela o caso de um cara que tentou se suicidar. Era o máximo. Mas acabei me sentindo meio jogado fora, sentado ali sozinho. Não tinha nada para fazer senão fumar e beber. Acabei dizendo ao garçom para convidar o safado do Ernie para tomar um drink comigo. Mandei dizer ao Ernie que eu era o irmão do DB, mas acho que nem deu o meu recado. Esses sacanas nunca dão os recados da gente a ninguém. De repente, uma garota veio andando na minha direção e disse, Holden Caulfield. O nome dela era Lillian Simmons. Meu irmão DB andou saindo com ela há algum tempo. Tinha uns peitões enormes. Como vai? Respondi. Naturalmente, tentei me levantar, mas era impossível ficar em pé num lugar daqueles. Ela estava acompanhada de um oficial da Marinha que parecia ter engolido um cabo de vassoura. Que maravilha encontrar com você, ela falou. Puro fingimento. Como vai teu irmão? Perguntou. Era só isso que ela queria saber. Está bem, ele está em Hollywood. Em Hollywood? Que fabuloso! O que é que ele está fazendo? Sei lá, escrevendo, respondi. Não estava com vontade de discutir o troço. Era evidente que ela achava um negócio espetacular aquilo dele estar em Hollywood. Quase todo mundo acha, principalmente as pessoas que nunca leram nenhum dos contos que ele escreveu. Mas a coisa me deixa furioso. Que formidável, ela continuou. Aí me apresentou ao cara da Marinha, um tal de comandante Bloop, ou coisa que o valha. Era um desses sujeitos que acham que vão parecer viados se não quebrarem uns 40 dedos da mão da gente na hora de serem apresentados. Puxa, eu tenho ódio desse tipo de troço. Você está sozinho, meu querido? A safada da Lillian perguntou. Ela estava interrompendo a droga do trânsito todo na passagem. A gente via logo que ela gostava um bocado de parar o trânsito. Tinha um garçom esperando que ela saísse da frente, mas ela nem reparou no sujeito. Era engraçado. Estava na cara que o garçom não gostava dela e que nem o cara da Marinha gostava muito dela, embora estivesse saindo com ela. Eu não gostava muito dela, ninguém gostava. De certa maneira, a gente tinha que sentir pena da infeliz. Você não está acompanhado, meu bem? Ela me perguntou. A essa altura eu já estava em pé e ela nem me disse para sentar. Era do tipo que deixa a gente de pé horas a fio. Ele não é bonitão? Ela perguntou ao sujeito da Marinha. Holden, você está ficando cada vez mais bonitão. O cara da Marinha disse a ela para seguir em frente, que estava bloqueando a passagem toda. Holden, vem sentar conosco. Traz o teu drink. Não, obrigado, já estava saindo, respondi. Tenho um encontro marcado. Era claro que ela estava só querendo bancar a boazinha comigo para eu contar tudo depois ao DB. Está bem. Seu bandido, divirta-se. Quando encontrar teu irmão, diz a ele que eu tenho ódio dele. Aí foi embora. O cara da Marinha e eu dissemos que tinha sido um prazer conhecer um ao outro. Esse é um troço que me deixa maluco. Estou sempre dizendo muito prazer em conhecê-lo para alguém que não tenho nenhum prazer em conhecer. Mas a gente tem que fazer essas coisas para seguir vivendo. Depois que eu disse a ela que tinha um encontro marcado, não podia mesmo fazer droga nenhuma se não sair. Nem podia ficar por lá para ouvir o Ernie tocar alguma coisa minimamente decente. Mas não ia de jeito nenhum sentar numa mesa com a Lillian Simmons e com aquele cara da Marinha de morrer de chateação. Por isso saí, mas fiquei danado quando apanhei meu sobretudo. As pessoas estão sempre atrapalhando a vida da gente. 13. Voltei a pé para o hotel. 41 gloriosos quarteirões.
Não que eu estivesse com vontade de andar nem nada, foi mais porque não queria entrar e sair de outro táxi. De vez em quando a gente se cansa de andar de táxi, da mesma maneira que se cansa de andar de elevador. De repente a gente sente que tem de ir a pé, qualquer que seja a distância ou a altura. Quando eu era menor, costumava subir para nosso apartamento pelas escadas 12 andares. Nem parecia que tinha nevado. As calçadas já estavam quase limpas, mas fazia um frio de rachar e tratei de tirar do bolso meu chapéu vermelho e botei na cabeça. Estava pouco ligando para minha aparência. Cheguei até a abaixar os protetores de orelha, bem que eu gostaria de saber qual o safado que tinha roubado minhas luvas no Pensey, porque minhas mãos estavam geladas. Não que eu fosse fazer muita coisa se soubesse. Sou um desses sujeitos covardes para chuchu. Procuro não demonstrar, mas sou. Por exemplo, se tivesse descoberto quem roubou minhas luvas no Pensey, provavelmente teria ido até o quarto do vigarista e diria, muito bem, que tal ir me passando as luvas? Aí, o vigarista que as tinha roubado provavelmente responderia com a voz mais inocente do mundo, que luvas? Aí eu provavelmente ia até o armário dele e encontrava as luvas num canto qualquer, escondidas na porcaria das galochas ou coisa que o valha. Apanhava as luvas, mostrava a ele e perguntava, quer dizer que essas luvas são tuas, não é? Aí o filho da mãe provavelmente olharia para mim com a maior cara de anjinho e diria, nunca vi essas luvas em toda a minha vida. Se são tuas, pode levar. Não quero mesmo essa droga para nada. Aí eu provavelmente teria ficado uns 5 minutos de pé no mesmo lugar, com as luvas na mão e tudo. Ia me sentir na obrigação de dar um soco no queixo do sujeito, quebrar a cara dele. Só que não ia ter coragem de fazer nada. Ia só ficar ali de pé, tentando fazer cara de mal. Talvez dissesse alguma coisa bem cortante, sarcástica, para apurrinhar o sujeito, em vez de lhe dar um soco no queixo. Seja lá como for, se eu dissesse alguma coisa bem cortante e sarcástica, ele provavelmente se levantaria, chegaria perto de mim e perguntaria, escuta, Caulfield, você está me chamando de ladrão? Aí, em vez de dizer que era isso mesmo, que ele era um filho da mãe de um ladrão, eu provavelmente só teria dito, só sei é que a droga das minhas luvas estavam na droga das tuas galochas. A essa altura, o sujeito já saberia com certeza que eu não ia mesmo dar um soco nele e diria, olha, vamos deixar esse negócio bem claro. Você está me chamando de ladrão? Eu, então, provavelmente responderia, ninguém está chamando ninguém de ladrão. Só sei que as minhas luvas estavam na porcaria das tuas galochas. O negócio podia continuar assim durante horas. Finalmente eu iria embora sem ter dado nenhum supapo nele. Provavelmente ia para o banheiro, acendia um cigarro e ficava me olhando no espelho, fazendo cara de valente. De qualquer maneira, era nisso que eu estava pensando enquanto voltava para o hotel. Não é nada engraçado ser covarde. Talvez eu não seja totalmente covarde, sei lá. Acho que talvez eu seja apenas uma parte covarde. E, em parte, o tipo do sujeito que está pouco ligando se perder as luvas. Um de meus problemas é que nunca me importo muito quando perco alguma coisa. Quando eu era pequeno, minha mãe ficava danada comigo por causa disso. Tem gente que passa dias procurando alguma coisa que perdeu. Eu acho que nunca tive nada que me importaria muito de perder. Talvez por isso eu seja em parte covarde. Mas isso não é desculpa. Sei que não é. O negócio é não ser nem um pouquinho covarde. Se é hora de dar um soco na cara de alguém e dá vontade mesmo de fazer isso, a gente não devia nem conversar. Mas não consigo ser assim. Eu preferia empurrar o sujeito pela janela ou cortar a cabeça dele com um machado do que dar um soco no queixo dele. Odeio briga de soco. Não que me importe muito de apanhar, embora naturalmente não seja fanática por pancada, mas o que me apavora mais na briga é a cara do outro sujeito. Não consigo ficar olhando a cara do outro sujeito. Esse é que é o meu problema. Não seria tão ruim se a gente estivesse com os olhos vendados ou coisa que o valha. Pensando bem, é um tipo gozado de covardia, mas não deixa de ser covardia. E eu não procuro me iludir.
Quanto mais eu pensava nas minhas luvas e na minha covardia, mais deprimido ficava e por isso decidi no meio do caminho entrar em algum canto para tomar um drink. Só tinha tomado 3 doses no Ernest e nem tinha acabado a última. Se há um troço que eu tenho é resistência para a bebida. Quando me dá na veneta, sou capaz de beber a noite inteira e ficar 100%. Uma vez no colégio Woolton, eu e um outro garoto, Raymond Goffard, compramos uma garrafa de uísque e fomos beber na capela num sábado de noite, porque lá ninguém ia ver a gente. Ele ficou na maior água, mas eu acabei inteirinho. Só fui ficando cada vez mais superior, mais indiferente. Vomitei antes de dormir, mas na verdade não precisava, tive mesmo que fazer força para vomitar. De qualquer modo, antes de chegar ao hotel, resolvi entrar num bar de aparência infecta, mas 2 sujeitos vinham saindo bêbados que nem gambá e queriam saber onde era a entrada do metrô. Um deles, com pinta de cubano, ficou respirando com um hálito podre em cima da minha cara, enquanto eu dava a informação. Perdi a vontade de entrar na porcaria do bar e tratei de seguir direto para o hotel. O vestíbulo estava inteiramente deserto, cheirando a 50 milhões de cigarros apagados. Eu não estava com sono nem nada, mas estava me sentindo um bocado mal, deprimido e tudo. Tive vontade de estar morto. Aí, mais que de repente, me meti numa enrascada dos diabos. Mal entrei no elevador, o cabineiro perguntou: "Que tal uma diversãozinha, meu chapa? Ou já está muito tarde para você?" "Como é que é?" perguntei. Não sabia aonde ele queria chegar nem nada. "Tá interessado num rabo de saia para hoje de noite?" "Eu?" respondi. Era o tipo de resposta idiota, mas a gente fica sem jeito quando um sujeito pergunta um troço desses assim de surpresa. "Qual é a tua idade, chefe?" perguntou o cabineiro. "Por quê?" 22. Bom. Como é que é? Tá interessado? 5 pacotes, uma bimbada. 15 pacotes a noite toda. 5 pacotes, uma bimbada, 15 pacotes até meio-dia. Tá bom, eu disse. Era contra meus princípios e tudo, mas eu estava me sentindo tão deprimido que nem pensei. Esse é que é o problema, quando a gente está se sentindo muito deprimido, não consegue nem pensar. Tá bom o quê? 1 hora ou até o meio-dia? Tem que saber. Só 1 hora. Tá bem. Qual é o seu quarto? Olhei o trocinho vermelho pendurado na chave, que tinha o número do meu quarto. 1222, falei. Já estava me sentindo meio apurrinhado de ter embarcado naquela história, mas agora era tarde. Perfeito. Vou mandar uma garota lá daqui a 15 minutos. Abriu a porta do elevador e eu saí. Ei, ela é boa, perguntei, porque não quero nenhum bagulho. Que bagulho nada, pode ficar tranquilo, chefe. A quem eu pago? A ela, respondeu. Vambora, chefe. Fechou a porta, quase na minha cara. Fui para o quarto e passei uma água no cabelo, mas é realmente impossível pentear um cabelo cortado à escovinha. Aí procurei ver se estava com mau hálito de tantos cigarros e uísques que tinha fumado e bebido no Ernest. Basta pôr a mão embaixo da boca e soprar para cima em direção ao nariz. Até que não estava muito ruim, mas escovei os dentes assim mesmo. Aí vesti uma camisa limpa. Sabia que não precisava caprichar tanto por causa de uma prostituta e tudo, mas era alguma coisa para me ocupar. Estava um pouco nervoso, estava começando a me sentir muito sensual e tudo, mas estava meio nervoso de qualquer jeito. Para dizer a verdade, eu sou virgem, no duro. Já tive algumas oportunidades de perder minha virgindade e tudo, mas até agora nunca cheguei ao fim da linha. Sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, se a gente está na casa de uma garota, os pais dela sempre chegam na hora errada. Ou a gente fica com medo que eles cheguem. Ou se a gente está no banco de trás do carro de alguém, tem sempre a namoradinha do outro sujeito no banco da frente, que quer saber o que está acontecendo no carro todo. E fica virando para ver o que está se passando lá atrás. Seja lá como for, sempre acontece alguma coisa. Mas já andei muito perto de fazer o troço algumas vezes. Uma vez, eu me lembro bem, fiquei por pouco.
Mas alguma coisa desandou, nem sei mais o que foi. O caso é o seguinte, na maioria das vezes que a gente está quase fazendo um negócio com uma garota que não seja uma prostituta nem nada, evidentemente, ela fica dizendo para a gente parar. Meu problema é que eu paro. A maioria dos sujeitos não para, mas eu não consigo ser assim. A gente nunca sabe se elas realmente querem que a gente pare ou se estão apenas com medo danado, ou se estão pedindo que a gente pare só para que, se a gente continuar mesmo, a culpa seja só nossa e não delas. De qualquer jeito, eu estou sempre parando. O problema é que acabo sentindo pena delas, porque quase todas as garotas são tão burrinhas. Basta um pouquinho de bulinação e a gente vê que elas estão perdendo a cabeça. Quando uma garota fica excitada mesmo, a gente vê logo que ela está completamente desmiolada. Sei lá, elas me pedem para parar e eu paro. Quando volto para casa, sempre me arrependo de ter parado, mas continuo a fazer a mesma coisa. De qualquer maneira, enquanto vestia uma camisa limpa, pensei cá comigo que essa era, de certo modo, minha grande chance. Pensei que, sendo ela uma prostituta e tudo, eu podia treinar um pouco para o caso de vir a me casar um dia ou coisa que o valha. Eu me preocupo com isso de vez em quando. Uma vez no colégio Woolton, li um livro que tinha um sujeito muito experiente, sensual, um bocado sofisticado. O nome dele era Monsieur Blanchard. O livro era uma droga. Mas esse Blanchard até que era bem razoável. Tinha um baita de um castelo na Riviera, na Europa, e sua distração nas horas vagas era bater nas mulheres com uma bengala. Era um cretino e tudo, mas as mulheres ficavam doidinhas por ele. A certa altura, ele disse que o corpo da mulher é como um violino e que a gente precisa ser um grande artista para tocá-lo bem. Era um livro um bocado imbecil, disse eu sei, mas de qualquer maneira não conseguia tirar da cabeça esse negócio do violino. E é por isso que eu queria mais ou menos treinar um pouco para o caso de vir a me casar algum dia. Caulfield e seu violino mágico, que tal? É ridículo, não há dúvida. Mas não é tão ridículo assim. Eu até que gostaria de ser bamba nesse troço. Para ser franco, quando estou me badalando com uma garota, perco metade do tempo só para encontrar aquilo que estou procurando. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, essa garota com quem eu quase tive relações sexuais. Passei quase 1 hora só para tirar a droga do sutiã dela. Quando afinal consegui, a menina já estava a ponto de cuspir em cima de mim. De qualquer forma, continuei a andar pelo quarto, esperando que a prostituta aparecesse e desejando que ela não fosse um bagulho. Mas até que não me importava muito. Só queria mesmo era achar logo o troço todo. Afinal, alguém bateu a porta e quando ia abrir, minha mala estava bem no meio do caminho, tropecei e quase quebrei a droga do joelho. Escolho sempre as ocasiões mais formidáveis para tropeçar numa mala ou coisa parecida. Quando abri a porta, a tal prostituta estava lá esperando, com um casaco 3/4 e sem chapéu. Era mais para o louro, mas via-se logo que ela pintava os cabelos. Mas não era nenhum bagulho. Como vai? Perguntei com a voz mais melosa do mundo. Você é o sujeito que o Maurice falou? Perguntou. Não parecia lá muito amigável. O cabineiro? É, respondeu. Sou eu, sim. Quer fazer o favor de entrar? Estava me sentindo cada vez mais superior, no duro mesmo. Ela entrou, foi logo tirando o casaco e jogando na cama. Por baixo estava com um vestido verde. Aí ela sentou de lado na cadeira em frente à escrivaninha e começou a balançar o pé para cima e para baixo. Cruzou as pernas e começou a balançar o mesmo pé para cima e para baixo. Para uma prostituta, ela era um bocado nervosa. Era mesmo. Talvez porque fosse tão moça, devia ter mais ou menos a minha idade. Sentei numa poltrona ao lado dela e lhe ofereci um cigarro. Eu não fumo, respondeu. Tinha uma voz fininha e fraca. A gente quase não escutava o que ela dizia, mas nem agradecia quando alguém lhe oferecia alguma coisa. Acho que por simples ignorância. Permita que eu me apresente.
Meu nome é Jim Steele. Você tem um relógio aí? Ela perguntou. Evidentemente, estava pouco ligando para o meu nome. Ei, espera aí. Quantos anos você tem? Eu, 22. Ah, essa não. Era o tipo de coisa gozada dela dizer. Parecia uma criança. A gente espera que uma prostituta responda, não a porrinha, ou vai a merda, em vez de essa não. E quantos anos você tem? Perguntei. O bastante para não ser tapeada. Foi a resposta que me deu. Era realmente um bocado espirituosa. Você tem um relógio aí? E insistiu, e aí se levantou e tirou o vestido por cima da cabeça. Tenho que confessar que me senti meio esquisito quando ela fez isso. É de se esperar que a gente fique todo excitado quando alguém se levanta e tira o vestido por cima da cabeça, mas não fiquei não. Excitado era talvez a última coisa que eu estava me sentindo. Estava muito mais deprimido do que excitado. Ei, você tem ou não tem um relógio aí contigo? Não, não tenho não, respondi. Puxa, estava me sentindo esquisito. Qual é o teu nome? Perguntei. Ela estava só com uma combinação vermelha. Era um bocado embaraçoso. Era mesmo. Sunny, respondeu. Vamos logo, tá? Não está com vontade de conversar um pouco? Perguntei. Era o tipo de coisa infantil de dizer, mas estava me sentindo um bocado esquisito. Você está com muita pressa? Olhou para mim como se eu fosse um maluco. Afinal, você quer conversar sobre o quê? Sei lá, nada de especial. Só pensei que você talvez quisesse bater um papo. Ela sentou de novo na cadeira ao lado da escrivaninha, mas via-se logo que ela não estava gostando. Começou a balançar o pé outra vez. Puxa, que garota nervosa. Você gostaria de fumar um cigarro agora? Perguntei. Esqueci que ela não fumava. Eu não fumo. Escuta, se você quer falar, fala logo. Eu tenho mais o que fazer. Mas eu não conseguia pensar em nada para dizer. Pensei em perguntar como é que ela havia se tornado uma prostituta e tudo, mas fiquei com medo de fazer uma pergunta dessas. De qualquer maneira, provavelmente, ela não teria me respondido. Você não é de Nova York, é? Acabei dizendo. Não consegui pensar em outra coisa. Hollywood, respondeu. Aí se levantou e foi até onde tinha deixado o vestido em cima da cama. Tem um cabide aí? Não quero que meu vestido fique todo amassado. Está saindo da lavanderia. Perfeitamente, respondi depressa. Fiquei muito feliz de poder me levantar e fazer alguma coisa. Levei o vestido até o armário e pendurei. Foi engraçado, me senti meio triste quando pendurei o vestido. Pensei nela entrando numa loja para comprá-lo, sem ninguém saber que ela era uma prostituta e tudo. Provavelmente o vendedor pensou que ela era uma garota direita. Não sei bem por quê, mas o troço me deixou um bocado triste. Sentei de novo e procurei manter a conversa acesa. Ela era uma péssima interlocutora. Você trabalha toda noite? Perguntei. Mas mal tinha acabado de falar, a coisa me soou horrível. Trabalho. Ela estava andando pelo quarto. Apanhou o menu em cima da escrivaninha e ficou lendo. O que é que você faz durante o dia? Sacudiu os ombros, era um bocado magricela. Durmo, vou ao cinema, deixou de lado o menu e olhou para mim. Vamos logo, tá? Não vou ficar aqui. Olha, eu disse. Não estou me sentindo muito bem hoje. Tive uma noite desgraçada, no duro. Eu te pago e tudo. Você se importa se a gente não fizer o troço? Você se importa? O problema é que pura e simplesmente eu não queria fazer o troço. Para ser sincero, estava mais deprimido do que excitado. Ela era deprimente, o vestido verde pendurado no armário e tudo. E além disso, acho que eu não poderia nunca fazer esse troço com alguém que passa o dia inteiro sentada numa porcaria de um cinema. Acho que não poderia mesmo. Ela se aproximou de mim, assim com um olhar engraçado, como se não estivesse acreditando. — Que há? — perguntou. Não há nada, respondi. Puxa, já estava começando a ficar nervoso. Acontece que eu fui operado há pouco tempo. É? Aonde? No meu... Como é que se chama? No meu... clavicórdio. O que é? Onde é que fica isso? O clavicórdio? Bem, para dizer a verdade, é na coluna vertebral, quer dizer. É bem lá embaixo na espinha. É mesmo, ela disse, que pena.
Aí ela sentou na droga do meu colo. Você é bonitinho. Ela me punha tão nervoso que eu continuei mentindo como um louco. Ainda estou em fase de recuperação. Você se parece com um sujeito que trabalha no cinema, você sabe? Como é que é o nome dele? Você sabe quem eu estou falando? Qual é o nome dele mesmo, hein? Sei lá, respondi. E ela nada de sair da droga do meu colo. Sabe sim, ele trabalhou naquele filme com o Melvyn Douglas. Era o irmão menor do Melvyn Douglas, aquele que cai do bote. Você sabe quem eu estou falando? Não, não sei. Só vou ao cinema quando não tenho outro jeito. Aí, ela começou a se fazer de engraçadinha, pra valer. Você se importa de parar com isso? Não estou com vontade, já disse. Acabei de fazer essa operação. Nem assim saiu do meu colo, mas me jogou um olhar furioso. Olha, eu estava dormindo quando esse maluco desse Maurice foi me acordar. Se você pensa que eu... Já disse que vou te pagar e tudo por você ter vindo. Vou pagar mesmo, tenho um bocado de dinheiro. O problema é que ainda estou me recuperando de uma séria... Então, pra que você disse que queria uma garota a esse maluco do Maurice? Se você acabou de fazer uma droga de uma operação na porcaria do teu negócio, hein? Pensei que estaria me sentindo muito melhor do que estou. Fui um pouco prematuro nos meus cálculos. Sem brincadeira, me desculpe. Se você se levantar só um segundo, vou apanhar minha carteira, no duro. Ela estava danada da vida, mas levantou do meu colo para que eu pudesse ir buscar minha carteira em cima da cômoda. Apanhei uma nota de $5 e entreguei a ela. Muito obrigado, falei, muitíssimo obrigado. Aqui só tem 5, é 10. Ela estava começando a bancar a engraçadinha, a gente via logo. Eu estava adivinhando que ia acontecer um troço desses. O Maurice me disse que era 5. Disse que era 15 até meio-dia e só 5 por uma bimbada. Uma bimbada é 10. Ele disse 5. Me desculpe, mas é só isso que eu vou dar. Ela me deu uma sacudidela nos ombros, como já havia feito antes, e aí disse muito friamente, você se importa de apanhar meu vestido ou seria muito incômodo? Era uma garotinha um bocado invocada. Mesmo com aquela vozinha de nada, ela conseguia deixar a gente meio assustado. Se fosse uma baita de uma prostituta velha, com um bocado de pintura na cara e tudo, não teria metade daquela arrogância. Fui apanhar o vestido para ela. Ela se vestiu e tudo, e apanhou o casaco de cima da cama. Até logo, bobalhão. Até logo, respondi. Não agradeci nem nada. Ainda bem que não agradeci. 14. Depois que a tal de Sunny foi embora, me sentei numa cadeira e fumei uns 2 cigarros. O dia estava começando a clarear. Puxa, eu estava nas últimas. Ninguém imagina como eu estava deprimido. Foi então que comecei a falar mais ou menos em voz alta com o Ali. Às vezes, quando estou muito deprimido, costumo fazer isso. Fico dizendo a ele para apanhar a bicicleta em casa e me encontrar em frente da casa do Bob Follow. O Bob Follow morava bem pertinho de nós, no Maine. Isso é, há muitos anos atrás. Um dia, Bob e eu combinamos ir de bicicleta até o lago Cedebego. Íamos levar um lanche e tudo em nossas espingardinhas de ar comprimido. Éramos garotos e estávamos pensando em dar uns tiros. Afinal, o Hélio ouviu nossa conversa e quis ir também. Mas eu não deixei, dizendo que ele era muito criança. Por isso, hoje em dia, de vez em quando estou muito deprimido, fico dizendo a ele, tá bem, vai em casa, apanha a bicicleta e me encontra em frente à casa do Bob, vai depressa. Não é que eu não costumasse levá-lo comigo quando ia a esses lugares, eu levava, mas naquele dia não deixei. Ele não ficou magoado por isso. Nunca ficava magoado por coisa alguma, mas mesmo assim penso sempre nisso quando estou muito deprimido. Afinal, tirei a roupa e me deitei. Na cama me deu uma bruta vontade de rezar ou coisa parecida, mas não consegui. Não é sempre que consigo rezar quando tenho vontade. Em primeiro lugar, sou meio ateu, gosto de Jesus e tudo, mas não dou muita bola para a maioria das outras coisas da Bíblia. Os apóstolos, por exemplo. Para falar a verdade, os apóstolos são uns chatos.
Depois que Jesus morreu e tudo, eles trabalharam direitinho, mas enquanto ele estava vivo não serviam para nada, deixavam ele na mão o tempo todo. Gosto de todo mundo na Bíblia mais que dos apóstolos. Para dizer a verdade, o cara que eu mais gosto na Bíblia é aquele maluco que morava nos túmulos e vivia se cortando